Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão visita seus lares, divulgando Bíblia e Evangelho, sem algemas. Nesta passagem especial de homenagem aos pais, nós nos associamos com alegria e gratidão aos merecidos louvores que os alcançam. Percebam algo significativo e surpreendente. Todos os profetas que anunciaram deuses, os imaginaram figuras fortes, soberbas, invencíveis. Os próprios judeus apelidaram Jeová como Deus dos exércitos. Jesus, ao contrário, nos apresentou o Senhor como Pai. A diferença é flagrante. A figura do Pai será sempre a figura do amigo, que deseja o nosso bem. Parabéns, meu Pai, onde você estiver. E parabéns ao Pai de todos também. Que todos sejam amparados pelo Pai maior e que todos sejam felizes. Com preciosa ajuda de bons amigos, temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: existirá alguém invencível? Existe interrogação cuja resposta é quase unânime. Alguém será insubstituível? É a pergunta. Ninguém é insubstituível. É a resposta geral. A sabedoria popular estabeleceu consenso de que todos podem adquirir aptidão e realizar tarefas de outrem. Generalizou-se de tal forma a conclusão que ninguém sequer permite argumentos contrários. No entanto, pelo menos num setor do nosso relacionamento, eu manifesto discordância. Considero impossível substituir os pais na educação. Pais são insubstituíveis no que concerne à formação do caráter. Será no mínimo inadequado que instituições ou pessoas estranhas manipulem aspectos insondáveis da personalidade infantil sem o lastro do amor. Somente os pais possuem sensibilidade para transmitir reservas morais e espirituais aos descendentes. Especialistas recomendam que este bastão não escape das mãos dos autênticos responsáveis. Estudiosos das ciências humanas apontam dificuldades. Agimos com timidez na divulgação da nossa melhor descoberta, dizem esses técnicos. E alguém pergunta: afinal, qual terá sido esta melhor descoberta? E a resposta surge imediata. A melhor descoberta foi aprender que os pais são insubstituíveis. Nada no mundo será a ponte mais adequada para alcançar nossos filhos e lhes sugerir princípios.
escolas, igrejas, grupos de escoteiros, todas essas instituições são bastante úteis, desde que exista sólida base familiar. A influência dos pais para o bem e também para o mal continua sendo algo indiscutível. Criança que chega sempre atrasada na escola, sem exceção da tarefa de casa, sem ter feito a tarefa de casa. E ela perde objetos e nem tenta reavê-los. Está exibindo indisciplina. Aposto que até mesmo se alegra quando percebe que ela está chamando mais atenção que os colegas. Seu desleixo provoca falatórios intermináveis. Falem mal, mas falem de mim, diz o garoto desafiando pais e professores. Acampamento de escoteiros poderia substituir temporariamente essa expressão desdenhosa por máscara de bom menino. Eu sei que pode, mas seria apenas disfarce, nada mais que disfarce. E eu digo mais, disfarce passageiro, que quase nós nem percebemos. O menino se enquadra aos regulamentos tão somente quando ele quer, porque se considera proprietário do pedaço. Ninguém tem o direito de me dar ordens. Esbraveja o dono do mundo, emplumado como galo de briga. Na volta à normalidade, o vadio de carteirinha retorna aos braços da indolência, dorme e sonha, sem o menor remorso. O menino acostumado a receber tudo de bandeja não enxerga motivos para mudar o seu comportamento. A mãe corre atrás, entregando-lhe toalha seca na hora do banho para resguardá-lo do frio. O pai corta o seu bife na mesa do almoço. A mãe alimenta seu cachorro faminto, pois as promessas de cuidar do bichinho foram esquecidas logo em seguida ao presente recebido. O cachorrinho teria morrido à míngua, não fosse a presença da dona da casa, preocupada com o descompasso do filho. O celular requisitado com lamúrias, ele nem sabe onde esqueceu. Vejam só. Perguntado, ele responde: sei lá. Não tenho a mínima ideia se ficou na escola ou no cinema. Eu sei que eu perdi, pronto. Os pais adquirem outro celular e o caso é encerrado sem o menor aborrecimento para o garoto. A mensagem de rebeldia virou pedra na sua consciência, afugentando compromissos. Através da tela de sua memória, ele se ufana de que as viravoltas da vida sempre o favoreceram. Desperdícios sempre foram recolocados no estoque. Papai e mamãe têm costas largas para suportar prejuízos. Não pedi para nascer, afirma o contraventor mirim. As doenças são curadas pelos médicos. A cola nem mesmo é percebida pelos professores. Por que se preocupar? Bobo é quem se incomoda com o trivial e vive dando murros em ponta de facas. O mundo pode explodir. Eu tenho papai e mamãe que sempre estão do meu lado para quebrar meus galhos.
Este é o desabafo do mandrião, desinteressado de consequências. E aqui cabe pergunta, que embora dolorosa é pertinente. Vocês acham que alguém estranho teria paciência e tempo para administrar tais demandas e recolocar esta criaturinha nos trilhos? Ninguém se iluda. Tudo que se entrega aos filhos sem a contrapartida do merecimento e da gratidão é joia falsa. Tudo na vida exige algum esforço para alcançar gratidão e alicerçar gratidão. É bíblico que a sementeira proporciona tipo de colheita. Desprezar tal dispositivo trará consequências. Seus filhos dividirão a colheita de espinhos com você. Se a compra de relógio de ouro ou de celular para eles foi feita para distraí-los do pai ausente, essa sua fuga vai repercutir tarde ou cedo. Se você considera menos oneroso presentear do que lhes incutir princípios, as consequências serão danosas. E neste ponto, meus amigos, faremos a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha. Por gentileza de bons amigos, e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para assunto preferencial no YouTube. A palestra Jesus Ordenou o Trabalho no Sábado está atingindo esta semana 4.900 acessos no YouTube. Com nossa modesta estrutura, este número me alegra. E eu peço aos bons amigos que me ajudem nesta reta final a completar as 5.000 visualizações. Percebam que jamais exaltei meu trabalho de muitas décadas. Sempre eu considerei tarefa de aprendiz. Eu estou aqui aprendendo. No entanto, ficarei feliz quando atingir os 5.000 acessos, sabedor de que o presente chegará de todos vocês. Obrigado. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitido ao vivo às quartas-feiras pelo Facebook Live TV PG. Agradecemos e parabenizamos o Fernando e o Zube pela audiência que consideramos satisfatória dentro das nossas limitações. Em seguida, a continuação do tema. Existirá alguém insubstituível? Infelizmente, você não demonstra interesse em discipliná-los. Disciplinar seus filhos, meu amigo. Disciplina não é a mercadoria barata que você compra em liquidações, não. Disciplina é algo que se constrói com esforço ao longo da vida. Escolas e igrejas dificilmente tornarão confiáveis aquelas crianças que convivem com desonestos em seus próprios lares. Vejamos o que disse Jesus no Evangelho. Se ao entregares tua oferta, lembrares que alguém tem queixa contra ti, deixa de lado a oferenda
E primeiro reconcilia-te com o teu irmão. Depois volta e realiza a tua oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24. Veja que a porteira do intercâmbio com o Altíssimo se fecha no exato momento da desavença. Reconciliação deve preceder qualquer ato devocional. Nossas almas ressecam pela discórdia. O verbo praticar deve anteceder o verbo adorar. A história daquele menino desequilibrado, que agorinha mesmo divulgamos, retorna. Ele reaparece e questiona nosso grupo com desdenhoso olhar de superioridade e arrogância. Ele indaga sem o menor interesse pela resposta. Sua postura, no entanto, nos leva a imaginar poderoso imperador abrindo caminho com afiada arma de guerra. Represando o seu lado orgulhoso, ele nos pergunta: estará alguém proibido de louvar a Deus pela troca rotineira de sopapos com adversário? Pois eu lhes digo que tal coisa não faz o menor sentido. O próprio Jeová recebeu o apelido de Deus dos exércitos. Não esqueça isto, Getúlio. Em primeiro lugar, amigo, agora eu respondendo, não devemos chamar alguém de adversário, porque Deus é Pai e todos nós somos irmãos. Consumada a violência, o próprio agressor reconhecerá incapacidade de adorar. Nesses transes, quando mais carentes, a sintonia nos escapa, amigos. Não fosse Jesus, e perderíamos o rumo pelo corte do intercâmbio. Pela misericórdia do nosso Rabi, a receita do remédio infalível nos chegou às mãos. Veja que maravilha! Ainda em tempos para restabelecimento da graça. E qual é o remédio? A resposta está no Evangelho. Reconcilia-te com o teu irmão. Foi a prescrição do médico divino. A discórdia descola a retina dos nossos olhos espirituais e nada mais enxergaremos. Duas conexões incompatíveis jamais se unem. Só retornaremos ao diálogo interrompido com o Pai das alturas quando desengatarmos o vagão da desavença. Veja que teu filho e tua filha escutam e enxergam quando você desrespeita as leis eternas da consciência. Antes de praticar atos litúrgicos, será indispensável exemplificar cristianismo. Em nosso cotidiano, todavia, a realidade tem sido diferente. Pessoas continuam se intitulando cristãs, mesmo provocando discórdias abertamente diante de crianças. Como eliminar tais influências sobre seres frágeis? Ainda a informação, incapazes de raciocinar com lógica e clareza? Irmãos e irmãs convivem sob o mesmo teto, meses e meses, sem troca de palavras, desprezando-se como se fossem estranhos.
Como os baixinhos irão absorver tamanhas contradições que eles estão enxergando em suas próprias casas? Existe brutal diferença entre se intitular cristão e praticar cristianismo. Jesus deixou tal situação bastante clara. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática será comparado ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. As chuvas caíram, rios transbordaram, sopraram ventos e bateram forte sobre aquela casa. Mas ela não foi destruída, porque estava edificada na rocha. Mateus 7, versículos 24 e 25. Os pais que ouvem palavras do Mestre e as cumprem no recesso dos seus lares, não serão abalados pelos ventos da contradição. Esses pais heróis fazem a diferença e os seus filhos os adotam como exemplos. O Deus de meus pais só pode ser Deus maravilhoso, diz Zequinha Coimbra, entusiasmado, divulgando proezas do seu pai e da sua mãe, feliz da vida. Ele mostra o orgulho sadio de ser descendente daquele casal. Este filho se rejubila de ser continuador do pai e se esforça para manter viva a mesma fé e a mesma integridade. Jesus também apontou o outro lado da moeda, meus amigos. Eu precisaria falar sobre isto. E as suas palavras, as palavras do Mestre, infelizmente, também falam de fracasso e derrota. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao insensato que edificou a casa sobre a areia. A chuva desceu, rios transbordaram, sopraram ventos e bateram fortes sobre aquela casa, e ela desabou, porque estava edificada sobre a areia. Mateus 7, versículos 26 e 27, palavras de Jesus. Percebam que Juquinha, filho deste casal sem alicerces, fala de maneira diferente quando se refere ao pai. Por ausência de pai, ele se revoltou contra o papai dos céus. O Deus de meus pais não deve ser grande coisa, pensou o garoto, pois papai e mamãe são mentirosos e falsos. A discórdia impera na família do Juquinha, embora todos os seus membros se intitulem praticantes de religião. Colégio de Campinas, há anos atrás, resolveu inovar, fazendo pesquisa original. Depois de fotocopiadas, as provas feitas pelos alunos foram devolvidas, para que eles mesmos dessem a nota. A pesquisa tinha por objetivo analisar o senso de justiça dos alunos. O resultado, meus amigos, foi inesperada surpresa. A maioria dos alunos apagou cuidadosamente as respostas erradas e artificialmente produziu notas melhores. E mais surpresas aconteceram. Alunos oriundos das classes abastadas fraudaram percentualmente em números maiores do que aquelas famílias pertencentes às famílias mais pobres. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Corujas agourentas pregam aos microfones que a Terra vai ficar escura e vazia durante 1000 anos. Disse Deus: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que eu não precise interditar a terra. Malaquias 3, versículos 33 e 34. É Deus mudando os seus planos, contrariamente ao que muita gente fala por aí. Deus não fez obra imperfeita, não, nunca fez obra imperfeita. Ele fez obras incompletas, para que o próprio homem terminasse a obra. Outra coisa, ninguém se engane com agouros, porque agouros encobrem contradições. Lá no passado foi Noé. Aqui é o espírito de Elias, reencarnado, quem abrandará o coração de Deus. A justiça divina não cortará nossa luz. E depois desse pinguinho de doutrina, o assunto de hoje: existirá alguém insubstituível? Aqueles alunos de classe média para cima se rebelaram. Aqueles alunos lá da escola lá de Campinas, eles não se revelaram mais propensos a fraudar do que os mais pobres. Os riquinhos fraudaram mais. Alguém poderá perguntar por quê? E aqui vai. Depois de criteriosa análise, a resposta foi flagrada no percentual maior de presença em família, de pais com menores recursos. Sem recursos financeiros para manter vida social, os pais socialmente menos ocupados conviviam mais tempo com os familiares. Fica claríssimo que pais ausentes prejudicam o aprendizado dos filhos. Chefes de famílias às voltas, com reuniões sociais e viagens constantes, não encontram tempo para conviver com seus filhos. Este é o busilis da questão. Os pais precisam interagir. Talvez aqui se encontre chave para todo o imbróglio, mas está na hora de ressaltar fator primordial. Não só de presença física adentraremos o nirvana do ajustamento perfeito. Torna-se indispensável presença espiritual e força moral. Reunindo-se mais estes predicados, alicerçaremos aquela casa de que falou Jesus, na rocha do respeito filial e do amor paterno. Integridade gera respeito, e respeito faz crescer a afeição. Todos esses setores, no entanto, vão sendo somados, e a consolidação do caráter dos nossos filhos ficará garantida. Alguém pergunta: Getúlio, existe algo ainda não esclarecido? Espírito chega de outras vidas, como diz você, ostentando determinado grau de entendimento. Será tão fraca esta bagagem para torná-lo mais suscetível às pressões exteriores?
De que valeram as experiências de múltiplas reencarnações, Getúlio? Sim, eu respondo. O espírito traz de outras vidas bagagem de conhecimentos adquiridos. Ele usa aquilo como ferramenta quando retorna. Nesta outra vida, todavia, o quadro será outro. O corpo é novo. Uma criança, muito simples de explicar. A mente está diferenciada. Família com hábitos estranhos, tudo inédito. Ele cai numa verdadeira arapuca inédita. O lugar ocupado pelo vivente é totalmente outro, meus amigos. Ninguém poderá exigir que o espírito reencarnado num corpo infantil, em formação, possua a destreza daquele que se foi. Cada existência na carne é repetição diferenciada. Nem que seja parcialmente, requer reavaliação de estratégias. Não podemos esperar adaptação do dia para a noite. Toda reencarnação traz experiências surpreendentes. Cada dia será novo dia. Ninguém é suficientemente capaz de revelar o que acontecerá amanhã. Temos exemplos extremamente oportunos, descrito no livro Juízes da Bíblia. Trata-se da história de Sansão. Anjo anunciou o seu nascimento, dizendo à sua mãe: eis que conceberás e darás à luz filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Juízes 13, versículos 3 a 5. Jeová enxergou credenciais em Sansão para a missão especial. Vejam só. Isso significa reconhecimento de razoável mérito em Sansão. No entanto, preso por paixão avassaladora, Sansão fracassou. Nasceu indicado para a missão especial e terminou até se tornando suicida. Embora descrito nas estrelas, Sansão revelou-se incapaz. Por mais experiente que o espírito seja, cada reencarnação deve ser encarada com expectativa cautelosa. Aquele espírito pode ser semente de Deus, mas ele não é Deus. É a Bíblia mostrando que a realidade é diferente da fantasia. Algumas pessoas já tentaram me confundir com essas críticas. Se a criança nasce de espírito com determinada experiência, ela tinha que agir como adulto. Ela tinha que agir como senhora do destino. O seu espírito é velho e não se justifica que a criança mostre imaturidade. O fiasco da experiência de Sansão mostra a fraqueza deste argumento. Sansão foi avaliado pelo próprio Jeová e terminou dando zebra. É prova de que este mergulho na carne é imprevisível. Sansão perdeu o rumo. O próprio Jesus disse: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Desligado da carne, com 1000 anos de vida, o espírito enxerga longe. Reencarnado, porém, ele será confinado nas dimensões do corpo e tem apenas 5 sentidos para interagir. E isso depois de adulto, com todas as limitações do crescimento.
A coisa muda de figura e a transformação é impressionante. Criança reencarnada recebe pressão de todos os quadrantes. O mundo pode destruir o seu equilíbrio, como aconteceu com Sansão. Influências virão da direita e da esquerda, numa incessante ventania. É um Deus nos acuda, senhoras e senhores. Cientistas têm dito que a simpatia básica pelo próximo pode ser criada ou morta no primeiro ano de vida. Se o bebê for tratado com carinho, alimentado quando tiver fome, consolado quando infeliz, ele vai adquirir confiança nos outros. Por outro lado, os pais impacientes, irritáveis, ocupados demais, terminarão fabricando desconfiança na criaturinha. O amor dos pais é fator primordial para a readaptação harmônica do renascido ao novo status. Mesmo espíritos com razoável grau de aprendizado estão sujeitos ao impacto deste retorno abrupto a novo corpo físico. Somente quando alcançarmos aqueles últimos degraus da escada, ficaremos imunizados diante de tais influências. Naquela altura, porém, já nem mais será necessário reencarnar. Jamais surgirá técnica ou instituição, todavia, que consiga suplantar o que pode ser feito pelos nossos pais em nosso favor. O amor deles, meus amigos, é insubstituível. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão de todas as sextas-feiras. 15h30, na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30. É o momento desse nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos Evangelhos e à Bíblia. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Existirá alguém insubstituível? Nos tempos da Segunda Guerra Mundial, milhares de crianças de Londres foram evacuadas para os campos para fugir de bombardeios. Viveram em comunidades supervisionadas por especialistas. Psiquiatras se surpreenderam com o bom comportamento delas. Mostravam-se cooperativas, cediam espaço aos orientadores e se relacionavam fraternalmente com os seus colegas. Alguns desavisados apontaram tais crianças como prova de que os pais não são insubstituíveis. Esses dirão, longe dos pais, e as crianças se comportaram, Getúlio. Viram? Advertiu Crispim. A técnica suplantou a paternidade. Ninguém tome carona nessa ideia falsa. O comportamento das crianças era subproduto do período em que elas viveram. Percebendo o perigo, elas se aquietaram em nome da sobrevivência. Adivinharam tratar-se de nuvem passageira,
cooperando, apostaram no mais rápido retorno à normalidade. Quando todos ajudam, a vitória chega antes, comentavam entre si. O que escrevemos na areia desaparece. O que entalhamos na rocha é imperecível. A disciplina nascida do amor dos pais se consolida e petrifica. Quando criança sente prazer imitando os genitores, preocupados com ela, será quase certo esperar traço profundo de caráter. Conselhos ou castigos valem pouco diante de exemplos mais marcantes e mais duradouros. Que os pais nunca ousem pronunciar frases como esta: você é muito inexperiente, filho. Sua inteligência é curta e sua falta de coragem vai torná-lo presa fácil no mundo dos negócios. Lamento minha franqueza, filho, mas você jamais terá sucesso na vida. Injeção de ópio, meus amigos, talvez não fizesse estrago maior do que estas palavras de um pai. Mensagens deste tipo não podem fazer parte de conselho sensato. Este desestímulo com certeza produzirá reviravolta no ânimo do adolescente. Ele vai procurar culpados pelo que considera sua triste figura. Foram outros que me fizeram nascer, dirá o moço, revoltado. Droga de vida, exclamará o desiludido vivente. Ele se afastará chutando tudo o que existe pela frente. E poderá se transformar numa criatura amarga para o resto de sua existência. Muitos que crescem insensíveis, egoístas e cruéis, podem ter sido vítimas desses fabricantes de monstros. Amor próprio é ponto sensível das nossas almas, ninguém esqueça. Quando este calo é pisado, ninguém escapa de reação agressiva. No caso de criança, o prejuízo ainda é maior. Espinhos de agressões são levados para a fase adulta e para sempre. Talvez neste ponto em que alguém detonou o ânimo de adolescente, tenhamos chegado pertinho do que nós pretendemos dizer. Autêntico pai jamais esmagaria o filho com igual crueldade. Ele poderia até enxergar deficiências e pontos fracos, mas contornaria as arestas e faria o impossível para transmitir ânimo e coragem. Cornélia, filha do ator Otis Skinner, manifestou vontade de se aperfeiçoar na literatura. Seu pai notou, entretanto, que ela não tinha a capacidade profunda necessária para o mistério. Mas a moça não desistiu. Disse ao pai que não permitia réplica. Esse será meu futuro trabalho, papai. Otis Skinner jamais a desestimulou. Pelo contrário, mesmo quando estava representando 8 vezes por semana na Broadway, ele arranjou tempo para transmitir-lhe seus conhecimentos e fazer com que ela crescesse. Buscava matérias da melhor literatura do mundo em bibliotecas especializadas e completava lições com o seu acervo particular e a sua experiência. Vocês acham que estranho faria sacrifício idêntico para suprir deficiências da moça? Não existem regras para a transmissão de valores aos filhos.
Mas os pais sempre encontram um jeitinho. Certas experiências podem até ser inéditas. Divaldo Lacerda equipou o porão de sua residência com oficina de marcenaria como maneira de permanecer ocupado. Seus 2 filhinhos menores, porém, levaram perigo ao ambiente. Eles se aproximavam demais das máquinas. Afastar as crianças, porém, seria crueldade diante de tanto interesse. No vai e vem da indecisão, Divaldo Lacerda criou instrumentos de trabalho iguais para os 2 filhinhos, no mesmo pavilhão, mas sem perigo. Os brinquedos foram feitos sob a sua direta orientação. As crianças felizes passavam horas se divertindo, trabalhando ao lado do pai. Família reunida, as crianças viveram intimidade que despertava inveja em todo aquele quarteirão. Há centenas de maneiras de ser bom pai, meus amigos. Isto, entretanto, não se alcança pelos caprichos do destino, sem esforço e perseverança. Será sempre conquista alicerçada no amor. Na escala de valores do progresso espiritual, será sempre a alavanca inigualável de crescimento. De todas as funções que os seres humanos recebem do Pai, criar filhos se encontra entre as mais nobres. Aquele que sair bem desta experiência de amor será abençoado de maneira completamente especial. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu só posso dizer uma coisa. Estou vibrando e pedindo a Deus para que derrame suas bênçãos sobre todas as famílias, especialmente sobre todos os pais, para que cada um cumpra o seu dever, meus caros. E votos de saúde, de prosperidade, de alegria de viver, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é o rochedo final, o rochedo que nos sustentará na eternidade. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.